Então, boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Mais um encontro do nosso essas turmas neste curso de extensão da Universidade Federal do Ceará, promovido pelo o grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica que nós estamos aqui no grego 4, no grego intermediário, grego antigo e clássico, melhor, grego antigo, clássico e koiné intermediário. Eu estou aqui com alunos Brisa e Leandro. Eu estava aqui conversando aqui alguma coisa com o Leandro sobre voz passiva no aoristo e no futuro. Então aqui a gente pega aqui um verbo assim como pteiro, significa uma coisa como destruir, né? Aí aqui a gente aí eu tava tentando falar alguma coisa sobre as terminações primárias e secundárias, que algumas gramáticas se referem assim. Então, as primárias são essas aqui: o, eis, e, homeneteusse. São as primárias ativas, né? Então, elas aparecem aqui no presente indicativo, elas aparecem também no presente subjuntivo, só que aumentadas, né? E aí no presente optativo elas variam um pouquinho, porque no lugar do o você vai ter mi. E no lugar de ei você vai ter oi. O e é, mas assim, o que acontece é que quando a gente fala assim, ó, eis, ei, homeneteusse, a gente está falando da terminação pessoal fundida com a vogal temática, ou com a vogal de ligação. Aí, por exemplo, quando você vai lá no presente optativo, não tem aquela mesma vogal no meio, né? Aí você vai ter um oi. As vogais, aí o vogal vai mudar. E lá no presente subjuntivo vai ter um alongamento da vogal. Então ela de Y vai virar eta e de ômicron vai virar ômega. Tudo bem? Todos vocês já sabem disso, né? Aí aqui no aoristo aqui, esse verbo ele tem um aoristo que ele é em líquida, que tem a ró, é considerado uma líquida. Se não tivesse esse ró aqui, esse aoristo ele seria um aoristo sigmático, né? Seria sa, né? Sa. Mas aí o ró, quando encontra o sigma com o ró, o sigma cai. E aí fica só o alfa, né? Então fica efteira, efteiras, efteire, efteiramen, efteirate, efteiram. E aí assim, as terminações, essa aqui seria um aoristo sigmático, mas em líquida, né? Que aí o sigma caiu. E aí não é um aoristo que a gente chama de temático, um aoristo segundo, um aoristo que muda o radical. O radical ele permaneceu o mesmo do radical do presente. Dá para perceber que permaneceu o mesmo radical do presente? Olha, fiteiro. Olha aqui, ó, fiteira, que é o radical, não é? Aí aqui, ó, fiteiro. Não tem o mesmo No radical? caso do, no caso do aoristo, só tem essa partícula na frente, né? Esse é. Isso, o aumento, né? O aumento. Esse Y aqui do aumento, né? Teve um aumento. E lá no. Aí, quando a gente vai aqui para o futuro do indicativo, né? Também tem o mesmo problema do sigma. A característica, a desinência modo temporal do futuro, do indicativo, é um sigma. E esse sigma, assim, na frente do ró, que é uma líquida, cai. Então você fica fteró, ftereis, fterei, fterumen, ftereite, fterusse. Mas aqui já não está igual o radical. Vocês percebem que o radical aqui já mudou? Ficou fter. Aqui o radical ainda era fiteir.
Mas aqui no futuro, no indicativo, o radical muda. Aí você só vai E por saber. que caiu o iota? Hã? Por que caiu o iota? Ah, por que caiu? Aí vamos discutir o sexo dos anjos. Aí vai ser muito complicado. Mas o que acontece é isso. A explicação que a gente consegue dar é que quando uma coisa muda, outra coisa muda. Para poder. Há uma espécie de desequilíbrio, uma tentativa de equilibrar. Então, sabendo que ali tinha que ter um sigma e que não está mais o sigma lá, há uma espécie de. Aqui, a gente pode dizer que houve um equilíbrio aqui de força, sei lá, e aí aquele epsilon ali ficou breve, né? Enquanto que o final, que depois do Rho dá uma alongada. Depois do Rho dá uma alongada. Então é como se fosse uma troca de quantidades. Né? O ômega ali ficou longo, né? O Whey ficou longo, o Whey ali também está longo, está alongado. Aí tudo ali está alongado, né? O, eis, ei, umen, eiter, usi. Então há uma espécie de uma contração, do alongamento ali. Ali, na verdade, para ter aquele umen, tem que também ter aparecido um epsilon. Tem que ter aparecido um epsilon. Então o radical não mudou só para fiteir. Ele tem que ter mudado para fitere, fitere, fitere. Deu para entender a maluquice? A gente talvez dissesse que houve uma troca. Talvez o epsilon, o iota mudou para depois do rho como um epsilon. Só que a gente não consegue ver esse epsilon, porque esse epsilon se fundiu com as outras vogais, e aí a gente só consegue ver que ele está contraído. Ali, por exemplo, em eiter e umen, a gente consegue ver, e também em usi. Não, não. A gente consegue ver mesmo em umen e eiter. A gente consegue ver que tem um epsilon ali contraído. Tá dando para entender? Exige um esforço de abstração e imaginação. Mas vocês estão entendendo qual é a brincadeira que eu estou dizendo? É como se uma vogal tivesse mudado de lugar. Tinha uma vogal do lado do Y, né? Que a gente escrevia como se fosse um Y, melhor, um iota. Aí é como se ela tivesse mudado de lugar, ela tivesse ido para o outro lado do Ró e ela tivesse se fundido com a vogal que vem depois. Mas ela não foi como um iota, ela foi como se ela fosse um Y. Então ela contraiu com as outras vogais como se ela fosse um Y. Tá dando para entender? Assim, professor, eu admito que dá até para entender que existe esse fenômeno, né, que transforma e tal, mas eu tenho uma dificuldade, assim, por exemplo, quando eu vou ler um texto, de identificar ainda o tempo verbal, sabe? Eu tenho que contar mesmo com a tabela, porque ainda não se tornou assim muito intuitivo. Eu acho que falta isso, né? Com costume, isso fica mais intuitivo de bater o olho assim no verbo e conseguir fazer essa associação. Olha, com 15 anos, mais de 15 anos de estudo, Brisa, o que eu posso dizer para você é que, por exemplo, aqui, nessa tabela enorme aqui, né? O optativo eu acho difícil de lembrar, tá entendendo? Eu não vou conseguir fazer de cabeça rapidamente isso aqui, o optativo aqui. O que eu vou talvez, reconhecer, né, o optativo. Ah, isso aqui tem oi, deve ser optativo. Tá entendendo como é que eu faço? Aí aqui, ó, aqui no aoristo optativo, que tem I e ei, eu já vou ter dificuldade no aoristo do optativo. Eu vou ter facilidade no presente do optativo, mas no aoristo do optativo, eu já vou ter dificuldade. Aí aqui, mais aqui, por exemplo, essas coisas aqui do infinitivo, melhor, do indicativo, a gente acaba aprendendo. Com o tempo você aprende tanto a fazer de cabeça, né?
quanto a reconhecer. Então, é tipo assim, é para você saber, assim, tendo aquelas 6 formas principais essas 6 formas principais aqui, ó, né, ó, tá vendo aqui essas 6 formas principais? É para, com essas 6 formas principais, você conseguir fazer as formas do indicativo com facilidade. Agora, o subjuntivo, optativo, aí já é outra coisa, já é mais difícil, porque aí exige muita. A questão da contração aí já não é tão fácil de compreender, pelo menos para mim. 15 anos de estudo não foi o suficiente para eu conseguir assim tornar isso aqui orgânico. Talvez com 30 anos eu torne isso aqui orgânico. Não sei. Não sei. Vou ver aqui. Se a, vou começar a usar outras técnicas de estudo para ver se eu melhoro a minha aprendizagem. Mas, assim, por exemplo, eu sei que o indicativo, as formas do indicativo, se você souber essas 6 formas aqui em cima, do que o dicionário dá, o que o vocabulário dá, normalmente você consegue fazer as do indicativo. Eu só estou tentando explicar que, por exemplo, aqui isso aqui era como era o aoristo e o futuro desse verbo. Ele era um verbo que ele era um tanto irregular por causa que o ró derrubava os sigmas. Aí ele está reunido num grupo que a gente chama de os verbos em líquidas. E às vezes eles juntam também os verbos em líquidas e os verbos em nasais. Vocês já ouviram falar desse grupo? Não, até agora não. Acho que já ouvi, mas faz muito tempo. Mas eu não Não, mas aí estudei essa parte, não. a gente relembra. Então, existe um grupo dos verbos em líquidas, que é o ró, que tem um radical terminando em ró ou em lambda, e também os que estão terminados em nasal, como mi e ni. Aí, essas consoantes, elas derrubam o sigma. Aonde é que tem o sigma? Sigma tem no aoristo, sigmático, sigma tem no futuro também. Só que aqui no futuro há uma mudança de radical. Aqui no aoristo não mudou o radical. Aqui no futuro muda o radical. Aí, aqui na voz média, né? Você tem assim esse negócio que a gente chama de desinências secundárias. Omai, ei, etai, ometai, este, ontai. Isso aqui é primária, na verdade, da voz média ou passiva. E esse aqui é essa aqui, ó. Amen, amen, ó. Amen, ameneto, não melhor. Amen, eso, ato, ameta, aste, anto. Na verdade, não é nem amen, é menueto, ou menueto, ometais, teonto. Mas aqui é porque tá na origem, em vez da vogal temática, tem um alfa. Tem um alfa. Aí onde é que eu queria mostrar? É porque não tem aqui o que eu queria. Aqui tá na voz média, ele começou no. Aqui tem o mai, né? Deixa eu ver aqui onde é que tem um. Não, não tem. Aí aqui no aorista aqui do indicativo, ele deu médio. Então ele deu assim: efteiramen, efteiro, efteirato, efteirametha, efteiraste, efteiranto. Então aqui a gente viu que teve assim um alfa, né? Tem um alfa aqui, tem um alfa misturado com esse ômega, por isso que tem ômega. Aí o alfa aqui, ato, ameta, aste, anto. Então esse alfa aqui também está marcando, né, o auristo, né? Fora o aumento aqui em Y, né? Também está aparecendo um alfa aqui. Então, está aparecendo um alfa, deveria estar aparecendo um sigma também. Um sigma bem aqui, mas o Rho está derrubando o sigma. Então está aparecendo, em vez de aparecer, né, ser Rsamen, ficou só Ramen. Então aqui, em vez de ser Ressal,
ficou Ró, Ró. Aí aqui continuando. Aí aqui o futuro, né? Médio, ficou assim, terumen. Aí aqui ele tá usando o mesmo radical lá do futuro, como se fosse um fitere, fitere. Em vez de ser fiteire, fiteir, ficou fitere, fitere. Aí aqui fterumai, fteire, fteire, fterumeta, fteires, fteirste, ftuntai, fteruntai. Mas aqui, aí aqui a gente chega aqui onde a gente está no nosso assunto. No auristo, né? Ftaren, ftaren, eftaren, eftaren, eftares, eftare, eftarmen, eftar, arete, eftaresam. Aí o que eu estava querendo dizer era que aqui esse ni aqui, né? Esse aqui tá marcando primeira pessoa, né? Esse ni aqui é uma primeira pessoa, é uma desinência secundária, né? De primeira pessoa. Esse sigma também é uma desinência secundária de segunda pessoa. Aqui tem um nada que está marcando a terceira pessoa. Esse men está marcando a primeira pessoa do plural. Esse t está marcando a segunda pessoa do plural. Esse san está marcando terceira pessoa do plural. E esse san aqui é complicado de explicar porque esse san ele é formado de uma coisa que se repete. Esse nu aqui virou um sigma e aí foi acrescentado um outro alfa e um outro ni. É como se acumulassem as camadas, como se tivesse duas vezes esse ni aqui. Só que o primeiro ni virou um sigma e aí para poder fluir melhor entre os dois, entre o sigma e o ni, aparece um alfa. Pelo menos é assim que a gente reconstrói historicamente essa formação. Aí aí aqui o que está assim curioso aqui é que não tem um θ, não tem um θ. Então é como se o θ tivesse derrubado pelo rho também. É como se o rho derrubasse o θ também. Deveria ser Eftarthen, θ, eta. Mas em vez de ser θ, eta, ficou só eta. Eta, ni, eta, sigma, eta. Então aqui é como se tivesse acontecendo um negócio parecido com o que aconteceu lá no auristo ativo, que derrubou o sigma. Aqui o rho parece-me que está derrubando o θ. E aí aqui também, lá no futuro, também, passivo, né, o rho parece-me que também está derrubando θ. O radical modificou-se, né? O radical também está mudando. Não é fiteir, aqui era fiteir, não era? Lá a radical era fiteir, ficou ftar, de fiteir para fitar, mudou o radical um bocadinho, né? Aqui a gente pode dizer que tem uma mudança de radical. Aqui eu daria eu até chamaria isso aqui de auristo segundo, um auristo segundo. Auristo segundo passivo, né? Agora aquele outro do grafo é mais complicado chamar de auristo segundo passivo. Aqui seria mais simples para mim chamar de auristo segundo passivo. Por quê? Porque mudou o radical, né? O alfa aqui, né? Ele é uma modificação, um metaplasma do EI. O EI mudou para A. Isso aqui eu acho irregular. É regular no sentido de que houve um metaplasma, mas é irregular porque mudou o radical. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Eu consegui entender. Eu espero que sim. Aí aqui
Aqui ele deu assim isso aqui foi o aoristo, isso aqui é o futuro passivo, né? Phtaresomai. Então aqui a gente vê que ele, depois do eta, né? Ele coloca o sigma, né, do futuro, mais a terminação com a vogal temática e a terminação como se fosse as mesmas do lá do presente, né, médio. Então fica phtaresomai, phtarese, phtaresetai, phtaresometa, phtareste, phtareseste, né, phtareseste, phtaresontai. Aí aqui eu acho até fácil de compreender, mas essa aqui, a mudança desse ftei para ftar é que é um pouco estranho. Mas você tem que perceber que o aoristo e o futuro costumam compartilhar, às vezes, algumas características. Aí aqui ele manteve o mesmo radical, tanto no aoristo indicativo passivo, quanto no futuro indicativo passivo, no futuro passivo na voz passiva do futuro do indicativo, né? Teve o mesmo radical ftar, que é um radical que não tem aqui antes, né? Ele aparece aqui no aoristo passivo do indicativo. E ele mais também é usado aqui no aoristo passivo do subjuntivo, no aoristo passivo do optativo, no aoristo infinitivo, passivo, no aoristo passivo particípio, né? E aqui também os futuros devem fazer a mesma coisa semelhante. Também aparece aqui, né? O mesmo radical aparece aqui também. E no perfeito também aparece. O perfeito aparece também. Ele aparece aqui no perfeito. No perfeito passivo, né? Perfeito passivo. Pronto. Aí aqui deixa eu ver se eu saio daqui. Que a gente está falando muito de gramática. A gente tem que marcar um dia para poder eu falar de algum. De eu puxar essas coisas de novo. Mas eu ainda não assim, não puxei, né, assim, com vocês essas questões. Eu tenho a impressão que eu falei um pouco já dessa questão da voz passiva, mas não sei se ainda falta falar mais. Me digam, o que vocês acham? A associação naquele contexto do texto, sabe? Espero não ter falado estranho. Mas quando vai pegar a parte gramatical isoladamente, eu acho que é aí que o bicho pega. Fazer, sabe? Entender essa parte gramatical propriamente dita, sem o apoio do texto para fazer as conexões, sabe? Eu não. Talvez um resumo, sabe? Algumas aulas assim de resumir, né? Discutir essa parte. Como o senhor está fazendo hoje, eu acho que seria uma boa de fazer Sim, talvez outras assim. talvez eu precise voltar a esse assunto depois. É preciso, antes do final do semestre, a gente dar uma aula para a gente falar da voz passiva, né? Temos que falar também sobre o que mais, o que é que a gente precisa cobrir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Voz passiva. Eu acho que poderíamos falar um pouco, retomar um pouco sobre o auristo, que para mim eu achei bem complexo. Aí seria legal se Concordo. falássemos um pouco dele, né? Porque Sim. totalmente diferente do presente. Não, a gente vai ter que falar do auristo. E aí temos que falar do auristo e falar da voz passiva. Eu acho que tem os verbos em mi também, mas os verbos em mi não acho que seja tão importante. E é mais assim você olhar a tabela. E tem também lá no final, tem também
os verbos que pedem um particípio, um complemento de particípio, que são eles são quatro verbos que ele vai apresentar, que é o lantano, o tincano, o ftano e o phainomai, que são os verbos que eu aprendi no grego, bota lá no começo. Não sei nem se vocês já estudaram já eles, que é uns que precisam de um complemento, tipo passar despercebido, calhar, o No caso, seria equivalente àquele, porque no livro tem aquele, né? É power mais o particípio, né? Parar de fazer alguma coisa, né? isso. A gente já viu esses, já viu lá no segundo semestre, já viu já o power, né? Que é o paro, o de fazer alguma coisa, né? O power, alguma coisa, né? Alguma coisa do particípio, né? Paro fazendo, paro de fazer, né? Só que aqui é tipo assim, são os verbos assim, dois deles eu tenho de cabeça, que é o tincano, que é tipo calhar, calhar, acontecer, aconteceu de estar fazendo alguma coisa, né? Então, aconteceu, e o outro é o lantano, que é o passar despercebido fazendo alguma coisa. Passar despercebido fazendo alguma coisa. Agora, o ftano e o phainomai. Ftano, não lembro o que é. Phainomai acho que é aparecer. Acho que é aparecer fazendo alguma coisa, né? E o ftano. Agora eu não lembro o que é o ftano. Deixa eu ver se ele está aqui nessa lista. Ftano. É antecipar. Então, antecipar deve ser antecipar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Antecipar fazendo alguma coisa. Tipo isso. O... então, vamos anotar aqui quantos encontros a gente já teve, hein, gente? O, a gente vai até qual dia, hein? Vamos decidir até qual dia a gente vai? Bom, Até que dia a gente um, até qual dia a gente vai? parece que o próximo semestre começa em outubro, né? Isso, em outubro. Até qual dia a gente vai? Assim, porque a gente ainda tem o capítulo 20 ainda que a gente pode ver. Então, vocês querem ter Sim. mais 3 aulas? Por mim, Pode ser mais 3? sim. Pode ser. Então, a gente teria Pode agora. sim. Aqui a gente teria, né, hoje, né, 20, aí depois teríamos 27, e aí teríamos 3 e 10. Pra gente fechar. Boa noite, Odemir. Tudo de bom? Eu sei que não tá, mas. Desculpe. Mas o. Bom ter você. Bom ter aqui. Força. Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite à turma também. Aí, assim, então a gente vai ter. Eu acho que a gente pode ter mais uns 3 encontros e terminar o semestre. Desses 3 encontros, eu acho que eu tenho que parar para poder, pelo menos no começo das aulas, para poder falar um pouco sobre auristo, voz passiva e esses verbos, né? Tem os verbos em mi também, que eu tenho que dar uma olhada, a gente tem que falar. Hoje eu falei um pouco da voz passiva rapidamente, né? Mas não sei se a gente vai olhar assim na próxima aula. Vocês queriam que eu falasse de quê? Do auristo, é? Que eu falasse mais do auristo? Por mim seria o auristo, com certeza. Então eu vou tentar resgatar o auristo e aí eu ligo com o que eu já falei agora e a gente mostra assim a questão da voz passiva. Talvez a gente pudesse pegar
um material em espanhol, em italiano. Eu não mostrei o material em italiano para vocês. Não foi? Não. O espanhol acho que a gente olhou, né? Mas assim, depois eu acho que eu vou mandar uns materiais em italiano para vocês e talvez a gente dá uma olhadinha, porque a gente fica só olhando negócio em inglês, aí talvez não, o inglês às vezes é tão distante do português, aí fica, às vezes não fica tão próximo, tão compreensível, né? Então talvez eu vou dar uma olhadinha nas coisas em italiano com vocês, que aí a gente consegue ter um parâmetro mais próximo do português. Aí hoje vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma leitura aqui a partir das traduções do Leandro. O Leandro já fez aqui o capítulo 19. Vocês querem dar uma lida rápida? Não, eu não fiz o 19, não. Eu só fiz uma frase só. Só que foi eu pensei que a gente ia É, eu também pensei que ia continuarmos porque não fizemos o 18 todo, né? A gente parou. É por isso que eu não fiz. Eu achei que a gente parou aonde, gente? Me lembrem. Eu esqueci. Onde é que a gente parou? Onde foi? Me lembra aí. Qual foi a parte que a gente parou? Aqui, olha, eu tô vendo que eu fiz aqui. Na minha parte do latim, eu só fiz até aqui. Então, até eu tô meio atrasado aqui. Não, foi até aí. Essa parte do Roderreiros fizemos. Acho que foi até aí, até essa parte. Uhum. Se eu não me engano. Certo. Aí aqui vamos pro próximo trecho, né? Enroi de pros as pilas ebadizon, rohiereus toid caiopólide, sumen f, entais Atenas neosti paresta, eipemoiun, pos erchei ta pragmata, poteron polemos estai prostus lacedaimonius, melhor, eirenen dineseste soidzen. Aí a Brisa traduziu assim: tendo atravessado os portões, o sacerdote diz a Diceópolis: tu esteves recentemente em Atenas. Então escuta-me, que há de novo? Não sei porque ela botou aqui assim, assim, eu acho que ficou boa, que há de novo, né? Que há de novo. Porque aqui você está traduzindo de uma forma um pouco mais informal. Ficou boa, não ficou ruim, não. O que literalmente seria uma coisa assim, como tem as coisas, como tem os negócios, como tem as questões. Então seria como estão as coisas, né? Então o que há de novo ficou bom, mas assim você poderia dizer assim também, né? O que há de novo tá bom, mas assim se você quiser dizer assim, como estão as coisas, daria para dizer também como estão as coisas. Seria uma forma bem simples de traduzir pós erreta pragmata. Aí, qual dos dois esteve na guerra com os lacônios? Aí aqui não ficou legal. Qual dos dois esteve na guerra com os lacônios? Não ficou bem, não ficou bom. Será possível que a paz seja preservada? Na verdade, ele está perguntando aqui, ele está fazendo assim uma... O resto eu não entendi, não. Ele tá Fiquei bem confusa. Porque aqui você tentou traduzir o Póteron. Tá vendo? Póteron, você traduziu qual dos dois. Tá entendendo? Aí, mas às vezes não dá para traduzir Póteron como qual dos dois, não fica tão legal. Mesmo que você traduzisse o qual dos dois, tá, ó, aí aqui.
Aí aqui, ó, esta não é esteve. Esta seria o futuro. Então, haverá. Então, ele está dizendo assim, qual dos dois? Haverá guerra com os lacedemônios? Aqui, normalmente a gente traduz essa palavra aqui como lacedemônios. Lacedemônios. Então, ele está dizendo assim, qual dos dois? Haverá guerra com os lacedemônios? Ou a paz poderá ser preservada? Tá dando para entender? Aí aqui esse eta aqui, ele não tá com acento, mas ele não é o artigo, ele é uma conjunção ou. Então é Eirenen die nächste Soitzen. Então aqui aqui é um ou. Então o Potteron se junta com esse ou aqui para poder você fazer um ou. Então é assim, qual dos dois? Tararã, tararã ou tararã, tararã. Vocês estão entendendo como é? Potteron é. Potteron é. Ah, entendi. Mas quando eu traduzi também, fiquei bem confuso com esse Potteron. Isso. Então esse Potteron aqui é uma das formas de você dizer ou. Assim, só que a gente pode trazer assim, qual dos dois? Só que aqui o que não ficou bom foi esse estai. Estai aqui botou esteve na guerra. Qual dos dois esteve na guerra? Não. Na verdade haverá guerra. Aí aqui, o lacônicos. Lacônicos aqui não foi uma boa tradução. Tem a ver os lacônicos com os lacedemônios. Mas porque são o pessoal de Esparta e de Corinto, né? Quando a gente fala dos lacônicos, normalmente está falando dos espartanos. Tudo bem? Aí o Johnny botou assim, enquanto andava em direção aos portões, enquanto ou depois? Mas enquanto, né? Enroi de enquanto. Não é enquanto andavam, né? Isso aqui é um imperfeito, é? Sim, sim. É um imperfeito, né? Então aqui, olha, tendo atravessado, não ficou bom. Mais assim, esse andavam, ficou melhor, andavam. Enquanto andavam em direção aos portões, o sacerdote falou a Diciópolis, você estava recentemente em Atenas, então me diga, como estão as coisas por lá? Qual dos dois? Haverá guerra contra os espartanos? Ou vocês serão capazes de manter a paz a salvo? Ficou boa aqui vocês, porque aqui, né, tem este, que dá a ideia de segunda pessoa do plural, né? Aí aqui você traduziu pelo vocês, né? Vocês, né, serão capazes de manter a paz a salvo, né? Ficou legal. Você poderia ter usado voz, mas não ficaria tão natural. Ficou bom assim, vocês. É porque eu faço uma tradução mais assim, mais simples, né? Claro. Porque se eu fosse usar algum recurso mais avançado, aí demoraria mais, aí seria mais trabalhoso. Então seria algo mais simples assim de entender. Depois é que eu faria algo mais culto, né? Isso. Então, olha, aqui, olha, você botou entre parênteses, tarará. Ó, aqui ou você, qual dos dois? Bota 2 pontos, haverá guerra contra os espartanos ou vocês serão capazes de manter a paz? Daria para fazer também, assim, tá entendendo? Qual dos dois? 2 pontos, haverá guerra. Ou tira o qual dos dois e deixa, haverá guerra contra os espartanos ou vocês serão capazes de manter a paz a salvo? Ficou boa, ficaria boa também.
Aí aqui o Leandro, deixa eu ver como o Leandro colocou. Oi. Professor, Oi. eu não coloquei porque eu deixei assim entre parênteses porque eu fiquei confuso na tradução do Potteron. Aí eu coloquei assim para me lembrar, para falar com o senhor, para corrigir. Não, mas por isso que eu não. você Que eu coloquei entre parênteses. traduziu corretamente, tá entendendo? O que você tem que perceber é que o Potteron, ele serve para poder fazer uma coisa na lógica que a gente chama de disjunção exclusiva. Vocês já estudaram raciocínio lógico, já? Eu estudei um pouco, mas faz muito tempo. Pois não, é um problema assim. Às vezes a disjunção, você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes não. Então aqui o Potteron, ele está servindo para poder fazer uma disjunção exclusiva. Não pode ter as duas coisas. Ou uma ou outra coisa. Ou vocês vão fazer guerra contra os lacedemônios, ou vocês vão manter a paz. Ou vocês vão poder manter a paz. Ah, entendi. Ele não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tá dando para entender? Não tem, elas são exclusivo, né? Uma exclui a outra. Por isso que ele está usando Potteron. O Potteron ajuda você a fazer uma disjunção exclusiva, um ou. É como se fosse um ou. Sendo que o primeiro ou seria o Potteron e o segundo ou é o é. Esse é aqui, ó, é. Aqui não é ré, é com acento agudo, né? Na verdade, pode ser grave também. Aí, deixa eu ver se é aqui. Ah, sim, o Leandro. E enquanto caminhavam em direção às portas, o sacerdote perguntou para o Dicéopolis: Tu, por um lado, disse, em Atenas estavas presente recentemente. Me diz então, como estão os assuntos? Se haverá guerra contra os lacedemônios ou se podereis preservar a paz? Olha, aqui ele foi pro voz, ó, tá vendo? Aí aqui eu não achei que ficou muito legal, foi esse tu por um lado. Não precisava assim esse tu por um lado. Você aqui, por exemplo, você poderia dizer assim, tu dá assim, se você tu mesmo, tu dava assim, se você fizesse assim, pudesse falar assim, só dar um destaque pro tu, já já faziam cumprir o papel do man aqui. Mas aí ficou assim, tu por um lado. Entendi. Eu tenho muita dificuldade de traduzir essa parte, esse man. E não, aqui é uma tradução segura, mas aqui, quando diz assim, aqui tava na cara que ele tava destacando, né? Tipo, tu. Eu não, tu. Entendeu? Ele eu não estava lá em Atenas, não sei o que estava acontecendo lá em Atenas, mas tu estava. Tu. Ou podia ser também você, né? Você estavas em Atenas recentemente, não era? Aí aqui você podia ter ajeitado aqui a ordem no direta do português. Botou em Atenas, estavas presente recentemente. Você podia ter botado assim, estavas recentemente em Atenas. Não precisava nem botar presente. O estavas já dava a entender que ele estava lá, né? Eu sei que lá aqui no grego tá assim, paresta, né? Paresta, né? Que dá a ideia de estar presente, né? Mas você podia ter botado assim, estavas, né? Tu estavas recentemente em Atenas, não era? Aí, me diz então, como estão os assuntos? Aí deixa eu ver aqui como é que ficou esse outro parágrafo aqui. De longa aresti hoti hoi Corinthioi tus lacedaimonios eis polemon
Esse é Otrinucin, é Otrinucin ou é Rotrinucin? Eu não lembro. É Otrinucin, né? Otrinucin. Qual é a palavra, professor? Eu não estou conseguindo achar. É aqui. É Otrinucin. Otrinucin, né? O Isso. Otrinucin. Aí é. Otrinucin. Aí. Na verdade é Otrinucin. Otrinucin. Aí. Ektroiontes tois Athenaios. Tinaun gnomen ekes. Aradicas ton diaphoron etelessusi didonai é melhor, polemor tas diáforas dialysontai malon logos. Aí aqui ele está fazendo aqui várias opções, né? Aí aqui e também está fazendo uma comparação. Aqui ele usou o eco para fazer a comparação. Aí aqui, deixa eu ver como a Brisa fez. Pois é notável que os coríntios incitaram guerra contra os lacedemônios lacônicos. Na verdade, aqui não era isso, não era isso. Eles incitaram os lacedemônios para a guerra, né? Para a guerra. Há ódio contra os atenienses. Tu não tens alguma informação? Os costumes diferentes serão negociados através da guerra ou colocarão um fim ao desentendimento mais pelas palavras? Aí é que precisava ser melhorado nessa tradução aqui. Há ódio contra os atenienses. Tá dando para entender o conceito, mas ficaria melhor assim. São inimigos dos atenienses, ou sendo inimigos dos atenienses. Aí é que você diz assim: você tem alguma informação? Aqui seria melhor uma opinião, né? Poderia ser informação, mas assim eu acho que talvez assim podia ser tanto uma opinião quanto uma informação, né? O Johnny botou o que você acha, né? Porque vocês entendem que informação é diferente de opinião, né? Que é um problema, né? Diferenciar os dois. Mas aqui no contexto aqui, a palavra pode ter os dois sentidos. Você podia até botar assim, ideia. Você tem alguma ideia? Um plano? Você tem algum plano? Poderia ser, mas não cabe plano. Tá? Seria mais assim uma opinião, né? Eu traduzi assim porque eu entendi que o sacerdote estava pedindo a opinião do Diceópolis, né? Sim, sim. Por isso que eu Não, mas coloquei nesse contexto. Não, mas você não traduziu literalmente, né? Você botou. Então, o que você acha? Você botou, né? Então, poderia ser assim, se fosse mais literalmente, seria uma coisa assim. Então, você tem alguma opinião? Você tem alguma opinião? Gnome, né? Seria uma opinião, seria uma informação, seria um plano, seria uma ideia, né? Aí Άρα δίκας των διάφορων ετελέσουσιν de Donai. Aí aqui, essa parte aqui, na brisa, não ficou assim, os costumes diferentes serão negociados.
Aí aqui você botou, eles estarão dispostos a permitir a arbitragem de suas diferenças. A sua ficou melhor. Eles estarão dispostos a permitir a arbitragem de suas diferenças. Aí aqui, porque o dicas aqui, né, é a arbitragem, né? Aí, tom de aforon das diferenças, né? A arbitragem das diferenças. Aí aqui ficou, não era bem, aqui eu acho que a Brisa traduziu dicas como costumes. E mais era aqui estava no contexto mais de uma justiça, de uma arbitragem, né? Aí a arbitragem das diferenças vão querer dar, né? Vão querer dar de Donai, vão querer dar. Aí acho que. Como é que você conseguiu traduzir o de Donai aqui como como assim, permitir, sei lá, como é que você conseguiu traduzir de Donai como permitir? Ele deu no vocabulário, foi? No vocabulário complementar? Caiu a internet, gente? Vocês estão aí? Oi, professor. Oi. Sim, como é que você traduziu de Donai por permitir? De Donai. Isso. Eu acho que no livro deve ter dado esse de Donai. Eu vou procurar aqui no. Eu acho que eu devo ter trazido pelo livro. Sim, sim, agora eu estou vendo. Aqui tem assim no inglês: to give, allow, arbitration of their Isso, differences. Of their differences. foi isso. Aí foi assim que você conseguiu traduzir o permitir, né? O de Donai aqui, porque Isso. não é literal, né? Dar arbitragem, eles estão aqui, eles vão querer, acaso eles vão querer dar arbitragem, dar justiça para dar justiça das diferenças. Aí a justiça bem não é justiça, aqui seria uma arbitragem, né? Seria uma resolução justa, né? Para as diferenças. Aí polemoi tas diáforas dialisontai. Malon logos. Aí aqui Aí aqui você botou, ou colocarão fim ao desentendimento mais pelas palavras. Aí aqui você botou assim, ou resolverão suas diferenças por meio da guerra em vez de palavras. Pronto, aqui ficou, você deixou clareza quais são as duas opções. Ou eles vão fazer eles vão fazer um acordo justo, né, das diferenças, ou eles vão resolver, né, dar um fim, né, às diferenças com a guerra, né, através da guerra, né? Aqui esse o malon aqui, a Brisa traduziu mais. Assim, às vezes dá para traduzir por mais, mas tipo ao invés, tá entendendo? Ao invés. Vocês estão entendendo o que é que o malon significa? No caso, esse Malon, ele correlacionado com o I, né, de ou, aí ele tem um sentido diferente, né? É isso? Sim. Porque acho que eu vi essa observação no Atenas. Sim, porque aqui ele não é só um comparativo, né? Ele está dando uma opção, não é isso?
Isso, exatamente. Então fica mais assim, ao invés. Não fica assim mais, fica mais ao invés. Deixa eu ver aqui onde é que foi que ele colocou aqui. Sim, ele colocou aqui Malon mais, né? Aí Malon ele colocou assim, mas eu entendo que seja mais assim, ao invés de. Vocês estão entendendo ou não? Sim, sim. Seria no sentido assim, você gosta mais disso ou mais disso? Ah, eu gosto mais disso. Isso, mas você pode dizer dessa forma, né? Mas o problema é porque aqui não cabe muito o mais. Cabe mais você gosta disso ou ao invés, você melhor, você prefere isso ou ao invés prefere aquilo. Você vai resolver as coisas com a guerra ou com palavras. Ou colocarão assim, olha, aqui serão negociados através da guerra ou assim aí aqui, olha, ou com a guerra, aí aqui a guerra, né? A gente teria que estar aqui depois do ou, né? Ou com a guerra colocarão um fim ao desenho, às diferenças, né? Em vez de ou com palavras, as diferenças serão negociadas, ou acaso porque começa assim a frase, acaso eles negociarão, eles vão querer negociar as diferenças de uma maneira justa, ou vão resolver com a guerra, em vez de vão resolver as diferenças com a guerra, em vez de no lugar de com palavras, em vez de através de palavras. Tá dando para entender? Sim, sim. Daria para dizer mais do que com palavras também. Vão resolver as diferenças com a guerra mais do que com palavras. Mais do que com palavras. Daria para dizer também. Uhum. Aí aqui você botou em vez de palavras. O Leandro botou assim: pois é evidente que os coríntios incitam os lacedemônios para a guerra, porque eles são inimigos dos atenienses. Qual a tua opinião? Será que eles desejarão dar justiça às disputas pela diplomacia? Aqui ele levantou o nível, né? Sarrafo aqui subiu. Pela diplomacia. Ou, preferencialmente, na guerra as diferenças serão resolvidas. Porque aqui, pela diplomacia, eu acho que ele quis traduzir o logos, né? Logos. Talvez aqui, né? Mas ficou legal. Foi exatamente isso. Ficou legal. Aí aqui deixa eu ver se a gente faz aqui mais esse parágrafo. Rodedicaiópolis, pala e men ectroi eisin, foi Corintioi, kai remin, epibuleusin. Homos de polemon upoieson tairoi, laquedaimonioi. Aegar recicadzusin. Toton atenaion kratos, fobumenoi. Aí, rodechiereus, alu depo fobuntai tus atenaius, hoi laquedaimonioi, estigar stratos autoiste, kaitos macos megistode, hosperu tolmessusin, hoi atenaioi, antekei, catagen. Aí aqui o Johnny traduziu assim: Idiciópolis, os coríntios têm sido nossos inimigos há muito tempo e agora estão conspirando contra nós.
Contudo, os espartanos não farão a guerra, pois permanecem quietos, temendo o poder dos atenienses e o sacerdote. Mas com certeza os espartanos não temem os atenienses, pois eles e seus aliados têm uma força militar a qual os atenienses não conseguirão, não ousarão resistir por terra. Aqui está mais para ousarão. Ouviu, Johnny? Eu fiquei na dúvida. Era essa palavra aqui, né? Toumessusin. Ousarão. Resistir por terra. Aí, deixa eu ver como é que ficou o Leandro. Mais o Diciópolis. Por um lado, os coríntios antigamente eram nossos inimigos. Não, na verdade desde antigamente. Seria assim, desde antigamente. São nossos inimigos, né? São, porque eis sim, ó, tá presente, ó. Pala é que dá essa ideia de desde antigamente, né? Os coríntios são nossos inimigos desde antigamente e conspiram contra nós, mas contudo os lacedemônios não farão guerra, pois sempre ficam em paz, temendo o poder dos atenienses, mais o sacerdote, mas não, de fato, os lacedemônios temem. Aí aqui talvez fosse melhor assim mudar, né, a ordem aqui das palavras, né? Os lacedemônios não temem, de fato não temem os atenienses, pois o seu exército e o de seus aliados são de fato muito grande. Aqui acho talvez fosse são de fato muito grande, né? Aqui porque o problema é que aqui botou o são, né? Talvez eu devesse mudar o são aqui para o né? É de fato muito grande, ficaria melhor. É de fato muito grande. E os atenienses não ousarão. Aí aqui em vez de resistindo, era melhor resistir, né? Em um combate contra eles em terra. Tudo bem? Tudo bem. Aí aqui ainda tem aqui uns trechinhos aqui. Deixa eu ver se a gente faz a leitura rapidamente. Rodedicaiópolis apocrinámenos eipen, alhemeis tes ge talates, kratuomen, hostepleona ecomentatu tu polemo, plesta mengar cremata estin hemin, plestas de nees, ukun dyneson tai hemas blapten, u de macron polemon nikesai, udun tolmessusin hemin epistrateusai. Aí o Johnny colocou, e Diciópolis respondendo disse, mas nós governamos o mar. Governar aqui não ficou tão bom. Talvez, normalmente diz assim, dominamos o mar, né? Ou dominamos por mar, de modo que temos mais recursos para a guerra, pois temos mais dinheiro, assim como mais navios. Então não serão capazes de nos machucar e nem ousarão fazer um ataque contra nós. Mas aí o Leandro colocou, mas o Diciópolis respondendo disse, mas nós de fato controlamos o mar. Ficou melhor. De modo que temos em excesso as coisas da guerra. Por um lado, há para nós muitos recursos e muitos navios. Aí aqui talvez as coisas da guerra, né? As coisas da guerra, realmente as coisas da guerra. Mas aí talvez assim você devesse dizer armamentos, né? Recursos ficou bom, recursos, né? Nós temos mais armamentos, né? Assim, por um lado há para nós, aí que quando diz assim, por um lado há para nós, essa tradução fica legal, mas você poderia modificar para nós, por um lado, nós temos, né?
nós temos muitos recursos e muitos navios, né? E, na verdade, nem muitos. Esse Pleista aqui é muitíssimo, é? Pleista. É muitíssimo. Eu vou olhar aqui no Atenas. Eu acho que Pleista e não tem nenhuma observação. Não tem, não, né? Mas você... Não. Acho que deve. Será que tem no. Deixa eu ver aqui. Pleista e. Eu não sei se é um superlativo ou se ele é só um comparativo. Ele é o mais, nós temos mais dinheiro, mais recursos. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando ver aqui no Dictionary. É Pleista e é? Playstar. Tem o Playstar e tem o Playstyle. Mas os dois devem ter o sentido básico, parecido. Eu só não lembro se é o de mais, ou se é de muito. Eu não sei se é o comparativo ou se é o superlativo. Você deve achar Playstar. No WordSense, no WordSense diz superlativo. Ah, diz, é? Sim, sim. Então, se for superlativo, vai ser muitíssimos, né? Muitíssimos. Isso. Temos muitíssimos recursos, muitíssimos navios, né? Aí deixa eu ver aqui. Aí é que o. Mas as duas traduções estão de modo parecido, né? Estão boas. Agora, esse machucar aqui, talvez não ficou legal. Esse machucar, como é que ele botou aqui? Prejudicar, né? Prejudicar. Machucar, em vez disso, prejudicar. No caso, eu coloquei machucar no sentido de causar dano, né? Mas Ou no sentido literal. Mas o problema é porque talvez fosse melhor botar causar dano do que machucar. Machucar é muito concreto. Faz sentido. Machucar é muito concreto. Tá muito perto, assim, tipo, como se eles fossem dar um murro nele, tá entendendo? Em vez de Sim. de roubar, matar a gente, destruir as casas. Ou, e aí aqui, eu não sei se aqui teve aqui essa parte aqui, olha, nem vencer uma guerra prolongada, nem vencer uma guerra prolongada. Acho que na sua parte aqui, Johnny, sumiu, não tem esse pedacinho aqui, que seria esse aqui, olha, o Demacron Polemon Nikesai. Esse pedacinho aqui não foi traduzido, ó. Tá vendo? O Demacron Polemon. Eita, esqueci então. De Kessler. Isso. Aí Aí aqui, deixa eu ver aqui. Vamos aqui para esse parágrafo aqui. Rodegeron sumen delos te sei polei mala pisteuon kaitoi kratei autes dia tutomentoi hos emoigedokei polemon poieson tai roi lakedaimon nioi dioti toton latenaion kratos fobumenoi uketelesusin periosan autor. Esse autor aqui é autor mesmo, é? Auxanomenon. Esse autor é autor mesmo? Sim. É autor mesmo, né? É autor mesmo, no dativo. Aux no dativo ou no acusativo? Se for... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí aqui, onde é que tá? Acusativo singular.
Ah, é o acusativo, né? Acusativo? É, acusativo. É o isso, é um isso. É, auxanômenon, homos de kaireso ean symen orthos gnoskon fanes, ego de harmatanon. Aí aqui o Johnny botou assim, e o velho, você com certeza confia em sua cidade e em seu governo. Por essa razão, como me parece, os atenienses farão uma guerra, porque temendo o poder dos atenienses, aí aqui ficou estranho aqui. Por essa razão, porque aqui não, você botou duas vezes atenienses, aqui deveria ser os lacedemônios. Os lacedemônios, Isso. isso, os lacedemônios farão a guerra, porque temendo o poder dos atenienses, não vão permitir que sua força cresça. Entretanto, ficarei feliz se ao saber, não sei se melhor, ao saber que você provou estar certo e eu errado. Talvez tivesse que mudar aqui. Ficarei feliz ao saber que você se provou estar certo e eu errado. Aí aqui teve uma parte aqui que eu acho que você parafraseou, ficou legal. Vão permitir que a sua força cresça. Literalmente, tá dito um negócio assim. Eles não vão querer ignorá-la aumentando. Não vão querer ignorá-la aumentando. Ou ignorá-la crescendo, né? Deixa eu ver como é que o Leandro colocou. Mas o velho, tu de fato é por sua cidade, acreditando muito no poder dela. É que eu acho que o Johnny traduziu melhor, assim, confia em sua cidade, né? Agora, e no poder dela. Aí aqui você botou em seu governo, né, Cráter? Talvez o Leandro fez uma opção melhor por poder, tá entendendo? No lugar de governo, o Leandro botou poder, né? Cráter. Apesar disso, no entanto, quanto a mim, quanto para mim, essa aqui não ficou tão legal. Quanto a mim, me parece, deveria ser, né? Que os lacedemônios farão guerra, pois temendo o poder dos atenienses, não vão ignorar seu crescimento. Ficou bom aqui. Entretanto, ficarei contente se tu, por um lado, estiver entendendo corretamente e do outro eu errando. Eu esteja errando. Aí aqui ficou um pouco. Se juntasse assim os dois, talvez desse para fazer uma coisa melhor, né? Entretanto, eu ficarei contente se você estiver certo e eu errado. A forma mais simples, né, de traduzir seria tipo isso, né? Mas porque literalmente não tá assim, literalmente tá assim, e mesmo assim eu me alegrarei se tu te mostrares conhecedor corretamente e eu errando. E eu errando, né? Vocês estão entendendo? Porque aqui tem um ean, sy, men, orthos, Sim. gnoskon. E aí o fanes aqui seria te mostrares, né? Se mostrares. Aí aqui, acabou aqui, pronto. De estas pilas parecem Caireun ton geronta que leu santes rote de Caiópolis, cai roupais e poreuonto. E o Johnny botou assim, e eles agora estavam próximos aos portões. Tanto Diciópolis quanto o menino, tendo se despedido do velho, começaram sua jornada. Boa. Já então haviam chegado às portas, dando saudações
ao velho Diciópolis e o jovem iam caminhando. Ficou bom também. As duas ficaram boas. Aqui eu só mostro. Eu só fiquei um pouco em dúvida com a eu só fiquei um pouco em dúvida na minha tradução do estiveram. Eu não sei se ficou realmente boa. Quando eu traduzi, eu achei um pouco estranho, mas foi a única possibilidade que eu imaginei. Onde é que tem o estiveram aqui? Peraí. Não, estiveram não, desculpa. E eles agora estavam, né? Esses estavam. Aí eu pensei se realmente seria a palavra certa, né? Sim, não, eu acho que o problema não é o estavam, o problema é assim, próximos. Aqui você podia ter botado. Isso. Você podia ter botado nos portões. E agora eles estavam nos portões. Já daria um sentido mais interessante, porque estas pilas é como se eles estivessem atravessando, né? Atravessando, né? Os portões. Aí uma mosca aqui. Mas assim, o estavam não ficou ruim, porque aqui o parecem, né, ele dá a ideia de estar em um determinado lugar, estar presente num determinado lugar, e a gente já viu também com a ideia de chegar, meio que chegar. E aí o Leandro, Entendi. ele pegou bem essa ideia de haviam chegado, né? Haviam chegado, né? É um imperfeito, né? Haviam chegado às portas, dando saudação. Aí aqui, a saudação, né? Aqui, olha, você, em vez de dando saudações, era melhor assim, fazendo as despedidas. Fazendo as despedidas. Como é que a gente diz? A gente diz dando despedidas? Ou Se despedindo. Se despedindo. A gente poderia dizer se despedindo do velho Diciópolis e o jovem iam caminhando, né? Porque aqui porque o problema é que o Kairen tanto pode ser dizer oi como dizer adeus. Vocês entendem? Eu posso dizer kairete, kairete, tanto para dizer oi como para dizer adeus. Então ele está dizendo assim, né? Literalmente ele está dizendo assim, mandando se alegrar. Então o Diciópolis e o filho, mandando o velho se alegrar, partiam, iam embora, começavam sua jornada, seguiam. Tudo bem? Tudo bem. Bom, aí a gente ficou aqui, então na aula que vem eu vou tentar falar um pouco de gramática no começo da aula, sobre o aoristo, e a gente tenta trabalhar com 19, tá certo? Tá certo. Certo, tudo bem. Combinado, né? Então, olha, agradeço por vocês terem participado hoje, vou encerrar a gravação.